Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alessandra e na aula de hoje veremos audição nos animais e os sons dos instrumentos musicais. Olha só que bonitinho que está aqui no meu quadro. Um golfinho, um cachorro. Os animais, vocês sabiam que eles escutam as mesmas coisas que a gente, né? A audição deles é igual. Mas alguns animais têm a audição mais aguçada. O que é essa audição mais aguçada? Eles conseguem ouvir coisas que nós não ouvimos. E alguns desses animais são esses que estão aqui, ó. Golfinho, o cachorro, o rato, o morcego, o elefante, o crocodilo, são alguns desses animais. Agora, por que será que esses animais têm essa audição mais aguçada do que nós, seres humanos? Por que eles escutam coisas que nós não escutamos? Ao longo do tempo, alguns animais tiveram que se adaptar, fazer adaptações para a sua própria sobrevivência. O que significa isso, adaptação para a sua própria sobrevivência? Por exemplo, o morcego. O morcego é um animal que ele tem hábitos noturnos. E à noite, claro que ele não enxerga bem, porque está tudo escuro. Então ele teve que deixar a sua audição cada vez melhor para escutar um perigo que está chegando, né? Até para procurar o seu alimento, a sua caça, ele tem que escutar o movimento de algum animal se mexendo. Então a audição dele ficou melhor, ele consegue escutar coisas que nós humanos não conseguimos, certo? E isso para a sua própria sobrevivência, para procurar um animal, para procurar um alimento ou para escapar de algum outro animal que ele vai virar a comida do outro animal. Então essa audição dele ajuda muito ele. Lá na página 149, nós vamos ter uma atividade com a lupa na mão, que é a primeira atividade que você vai fazer depois que o nosso vídeo acabar. E nessa atividade você vai pesquisar, junto com um adulto, o que é ultrassom. Esses animais que têm essa capacidade de ouvir sons que nós não conseguimos, é chamado de ultrassom. Então, eu quero que vocês pesquisem, certo? E escrevam ali na pergunta, letra A, o que é esse ultrassom? E você vai citar, na letra B, alguns animais que conseguem reconhecer esse ultrassom. Só não vale copiar esses que eu já mostrei na figura, beleza? Agora a gente vai falar sobre outro tipo de sons, que são os sons dos instrumentos musicais. Lá na liçãozinha que você fez da última aula, lembra que tinha os adesivos para você destacar do material de apoio e colar na lição de casa? Os sons agradáveis e os que não eram tão agradáveis, os ruídos. Num daqueles adesivinhos, você tinha uma orquestra que estava tocando uma banda que estava tocando numa praça, né? Que é um som agradável. Essa imagem que a gente está vendo aqui é de uma orquestra. Numa orquestra existem vários músicos, certo? Cada músico toca um instrumento diferente do outro. Cada instrumento faz um som diferente do outro. Cada instrumento produz um som diferente do outro. Isso acontece devido ao material que esse instrumento é feito, né? Pode ser um instrumento de madeira ou um instrumento de metal. Então, os sons produzidos por eles são diferentes devido ao material que é usado na fabricação do instrumento. Lá na página 150, a gente vê a imagem de uma menininha tocando harpa. A harpa é um instrumento musical de cordas, assim como o violão, assim como o violino. Cada instrumento, a gente fala, que tem a sua impressão digital, certo? A sua impressão digital sonora, porque cada um produz o seu próprio som. Então, a gente fala que é a sua impressão digital sonora, assim como a nossa voz. As nossas vozes são únicas, ninguém tem uma voz igual a minha, ninguém tem uma voz igual à sua, cada um tem a sua voz. Isso a gente dá o nome de timbre. Certo? O timbre da minha voz é um, o timbre da sua voz é outro, assim como os instrumentos musicais têm o seu próprio timbre, certo? Eles são classificados, os instrumentos, de acordo com o som que eles emitem. Então, por exemplo, a harpa ou o violino, a viola, o violão e o baixo são instrumentos de corda. Então, a classificação deles é que eles são instrumentos de corda. Existem os instrumentos de sopro, né? Que podem ser também de madeira ou de metal. Alguns exemplos de instrumento de sopro são o trompete, a trompa, a
flauta, o clarinete, que são esses que estão aí nessa imagem, certo? Olha quantos instrumentos de sopro. Esses são feitos de metal, cada um produz o seu som, o seu timbre. Então, eles são classificados como instrumentos de sopro, certo? Existem também os instrumentos de percussão. Tá vendo essa menininha aí tocando um triângulo? O triângulo é um instrumento de percussão. Esses instrumentos de percussão, eles podem ser batidos com as mãos, né, com baquetas, eles podem ser agitados, eles podem ser raspados, friccionados, batendo um no outro. E cada um deles vai produzir um som diferente, certo? Alguns exemplos desses instrumentos são o xilofone, o tímpano, o gongo, o chocalho, o triângulo e os pratos. Você lembra daqueles materiais, que os materiais têm diferentes origens e características, certo? Então, além do material que cada instrumento é usado, a madeira, o metal, eles também produzem sons diferentes de acordo com o seu formato, certo? Então, o timbre, a produção de som, tudo depende disso, do material, do seu formato. E os materiais, normalmente, eles são de origem vegetal ou de origem mineral, como a madeira e os metais, certo? Alguns instrumentos também têm usados nos instrumentos no plástico, né? Então, tem outros materiais que podem ser usados também. Aí, de olho no local, a gente tem uma curiosidade que vem falando sobre a banda marcial. A banda marcial, ela é uma banda formada por estudantes. Então, você podia pesquisar se no seu colégio existe essa banda marcial. Só que hoje em dia não existem tantos colégios com a banda marcial, mas é uma característica de colégios mais antigos, né? Onde alguns alunos tocam instrumentos e eles se reúnem para fazer apresentações. Então, é a chamada a banda marcial. Que pena que não tem muito hoje em dia, né? Deve ser tão legal fazer parte de uma banda marcial. Bom, vou explicar para vocês agora 3 páginas que nós temos, que vocês vão fazer a tarefinha de casa, certo? Páginas 153, 154 e 155 do seu livro. Então, são 3 páginas de atividade que a prof vai explicar e vocês fazem em casa, vai ser sobre tudo isso que a gente estudou, certo? A primeira atividade, da página 153, olha lá, você vai olhar as imagens e você vai marcar se essa imagem que está aparecendo aqui, a primeira é do liquidificador, se o som dele é calmo ou é barulhento. Quantos decibéis ele produz já está escrito ali, certo? Mas você vai ver a imagem, a descrição dela, quantos decibéis, e você vai marcar um X se ela representa um barulho calmo ou um barulho barulhento. Isso de acordo com os decibéis. Se precisar, você pode recorrer lá àquela nossa tabela da página 55 para lembrar, né? Quais que prejudicam, quais que a gente pode ouvir. A segunda imagem é a imagem lá de Recife, de pessoas andando, né? Só 60 decibéis. Marca lá se é calmo ou se é barulhento. E a outra imagem é uma imagem de um parque lá em Goiânia, certo? 50 decibéis, calmo ou barulhento. Na página 153, tem a última imagem, que é de uma buzina de automóvel. Olha lá, 110 decibéis. Lembra até quantos decibéis a nossa audição não é prejudicada? Quem prestou atenção na nossa videoaula vai lembrar. Quantos decibéis não prejudica? Na atividade número 2, você vai ter esse box com várias palavrinhas, que são aquelas palavrinhas, aqueles elementos que nós temos dentro da orelha, certo? Estribo, bigorna, martelo e as outras. Se você precisar, volta lá naquela imagem da orelha e dentro dela como é o caminho que o som faz, para você preencher os espaços, as lacunas, de acordo com essas palavrinhas que estão em cima do box. E por último, não é por último ainda não. Na 3 você vai relacionar os instrumentos, certo? Com
a letra A, letra B, letra C, se ele é de corda, percussão ou sopro. No número 4, você vai observar os animais da imagem e depois vai responder as questões propostas que estão embaixo. Então, você vai ver os animais, certo? Esses 3 animaizinhos, e vai marcar um X na frase correta sobre os animais apresentados. Depois que você marcar um X, letra B, você vai colocar o nome de cada animal embaixo da sua imagem. Combinado, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, já sabem tudo sobre sons e continuem brincando das libras. Até a próxima aula!